Olá, boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos fazer macarrons. Hoje eu não vou fazer o macarrão de chocolate, vou fazer a receita tradicional, sem chocolate. Ele vai ser laranja, porque ele vai ser um macarrão tema High School Musical. Então vai ser uma bola de basquete. Então ele já vai ser laranja, depois eu vou fazer os detalhes da bola com o corante comestível preto. Aquela canetinha comestível para fazer os detalhes da bola de basquete. Hoje eu vou começar falando dos ingredientes novamente, como eu falei na semana passada. Vamos falar os ingredientes? Deixa eu ver aqui. Vou colocar o nome da live. Então hoje é um macarrão tradicional. Eu vou usar 100 gramas de clara. Eu vou colocar, já virar a câmera aqui para vocês verem os ingredientes, tá? Depois eu apareço. Como eu vou estar aqui com a câmera virada para os ingredientes, eu não vou conseguir ficar olhando os comentários, mas depois eu dou uma olhada para, se tiver alguma dúvida, eu responder para vocês. Vamos lá. Eu tenho 100 gramas de clara. Uma coisa muito importante para macarrons é organização e disciplina. Então, organização. Antes de começar a receita, é importante pesar, separar, deixar tudo organizado, tudo que você vai precisar durante a receita. Não dá para você começar a fazer macarrons e ter que parar porque esqueceu um ingrediente, porque esqueceu um utensílio. Isso atrapalha bastante no resultado final do macarrão. Outra coisa que é importante é a disciplina. Pesar corretamente os ingredientes. 100 gramas de clara, não são 105. Não adianta, mas só um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. No macarrão faz diferença sim. A confeitaria também é matemática. Então, a pesagem correta dos ingredientes faz toda a diferença. 100 gramas de claras frescas, eu pesei agora há pouco, antes da live, separei tudo. Não deixo claras envelhecidas na geladeira, tá? Eu abro o ovo fresco e já faço. 125 gramas de glaçúcar. Glaçúcar da União, não é açúcar impalpável, não contém amido, porque aqui onde eu moro eu não tenho problema de umidade. O tempo é seco, então eu não preciso de açúcar impalpável. Se você não morar numa cidade que tem muita umidade, que vai te atrapalhar no ponto do macarrão, você pode usar açúcar impalpável. 125 gramas, outra parte de 125 gramas de glaçúcar e 125 gramas de farinha de amêndoas. Você pode fazer macarrão também com farinha de castanha de caju, tá? Mas eu nunca fiz, como eu gosto da receita tradicional, eu só faço com farinha de amêndoas. Essa farinha de amêndoas que eu uso é da Calusne, é a melhor farinha de amêndoas que eu já encontrei até hoje. Você pode fazer com outras farinhas também, tá?
Se você pegar uma farinha que vem com muita umidade, você pega nela, ela faz até bolinhos, porque ela tem muita gordura. Então você vai ter que dar uma secada nessa farinha no forno. Você pega a farinha já processada, pronta, coloca numa assadeira, coloca no forno mais ou menos 10 minutos a 100 graus. Depois que estiver fria, você pode usar, tá? Aqui eu não precisei fazer esse processo porque essa farinha da Calusne, ela já vem ótima e prontíssima, super fininha, a quantidade certinha de gordura, não preciso fazer esse processo. O que eu fiz aqui foi processar 125 gramas de farinha de amêndoas com 125 gramas de glaçúcar. Coloquei no processador, bati por uns 10, 12 segundos. Depois passei na peneira. Quanto mais fininho ficar essa mistura, que se chama tampotã, mais bonito vai ficar o macarrão, mais lisinho, com um acabamento mais perfeito, tá? Por isso que eu falo, para fazer macarrons tem que ter organização e disciplina, porque às vezes são processos que você acaba querendo eliminar um processo ou outro, porque são muitas etapas. Mas tem alguns processos que não dá para eliminar. Processar e peneirar é muito importante para ter o acabamento bem lisinho no macarrão. E aqui eu tenho o cremor de tártaro, que eu vou usar, eu uso o merengue francês. Então eu coloco um pouquinho de cremor de tártaro nas claras para dar uma sustentação, para ele ficar um merengue mais estável. Mas é bem pouquinho, ó, nem meia colher de café. Coloco nas claras. E agora eu vou colocar aqui na batedeira, no bol, para bater as claras, para começar a fazer o merengue. Outra coisa que eu já deixei preparado antes de começar a fazer a receita foi as assadeiras. Eu já deixei a assadeira limpa, preparada, com a folha de teflon, que é o tapete que eu mais gosto de usar. Esse também é outra folha de teflon. Tem cinza também, tá? São folhas de teflon. Pra mim é o antiaderente que eu mais gosto de usar para fazer macarrão. Fica um acabamento muito bom. Também você pode usar o tapete de silicone, o silpá e um papel que eu até mostrei para vocês a semana passada, um papel que se chama Dover. Ele é usado para fazer assados, para culinária em geral. Eu comprei em supermercado. Ele é um papel mais em conta, mais barato e vale a pena. Ele dá um resultado excelente. Eu uso ele também. Papel manteiga não dá, tá? Papel manteiga eu já testei algumas vezes e não deu certo, porque ele solta uma gordura e deforma o macarrão, além dele grudar e você não conseguir mais tirar o macarrão do papel manteiga. Bom, agora então eu vou fazer o merengue francês. Coloquei as claras no bol, ainda não vou colocar o glaçúcar, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto certo pra colocar o glaçúcar. Vou colocar assim pra vocês verem. Então, por enquanto, tem só as claras na batedeira com o cremor tártaro. A quantidade de glaçúcar que vai nas claras é 125 gramas também. Eu não uso açúcar refinado, não uso porque eu faço o merengue francês, então eu não uso açúcar refinado. Eu bato também no merengue o glaçúcar, ele dá um acabamento mais fino, sabe? Ó, tá vendo agora esse ponto das claras? Tá parecendo uma espuminha de barbear branquinho. Agora eu já vou colocar o glaçúcar. Beijos pra Alemanha, obrigada! Vou só abaixar um pouquinho, não para de bater.
Vou acrescentar o açúcar em chuveirinho, mas de uma vez. Só abaixei um pouquinho a velocidade para não espalhar o açúcar para todo lado, tá? Agora eu vou aumentar novamente a velocidade da batedeira e vou deixar bater por uns 4 minutos. Ele vai ficar um ponto firme, o merengue, porém não duro, tá? Eu vou conseguir ver o pico dele e ainda fazer uma voltinha. Vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida? Enquanto bate o merengue, eu consigo ver os comentários para responder. Eu uso o forno, eu tenho o forno elétrico de convecção, tá? Mas eu comecei a fazer com forno a gás. Isso, eu bato na velocidade máxima o merengue. Eu abaixei só na hora de acrescentar o açúcar e agora deixo na velocidade máxima, por mais ou menos 4 minutos. Deixar descansar o macarrão depois que eu pingo na assadeira, você fala? O meu forno é da marca Fischer. Ele é forno elétrico e ele tem convecção. A convecção é aquela ventilação no forno que é para distribuir melhor o calor. Então hoje em dia eu tenho esse forno. Ele facilita bastante na produção de macarrão. Quando eu usava o forno a gás de casa, eu tinha um termômetro de forno para conseguir acompanhar a temperatura certinha que estava dentro do forno. E eu só conseguia assar em uma prateleira por vez, na prateleira de cima. Depois de pingar o macarrão na assadeira, eu levo direto para secar no forno. Eu seco no forno a 80 graus por 5 minutos. O macarrão tem que secar antes de assar, para ele criar uma película na parte de cima e não estourar no forno. E também porque, como ele tem aquela película em cima, é isso que faz crescer o pezinho do macarrão, tá? Vai ficar salva assim. Fernandes, vai ficar salva por 24 horas, tá? O macarrão elétrico sem ventilação também dá certo. Eu também já fiz bastante. Num forninho elétrico 110, aquele da Sugar, bem simples, e eu fazia e dava certo. Olha, já tá chegando no ponto, tá? Já eu mostro pra vocês. Já deu 4 minutos que eu tô batendo, agora eu vou verificar o ponto. Tá o merengue firme. Mas quando eu faço assim, ó, tá vendo que as pontinhas, não sei se dá pra ver, a pontinha ainda mexe? Não tá duro, tá? Ó, a pontinha vira. Dá pra ver? Deixa eu tirar aqui. A pontinha dele dá uma viradinha pro lado. Dá pra ver? Esse é o ponto do merengue. Ó, esse fez uma pontinha maior. Ó. Tá vendo? Ele não fica em pé a pontinha, ele dá uma viradinha pro lado. Esse é o ponto certo do merengue, tá?
batida aqui, já tentei tirar com a espátula de silicone, mas assim é onde eu consigo tirar a maior parte do merengue que fica preso no batedor. Agora eu vou misturar aqui a mistura de farinha de amêndoas com a outra parte do glaçúcar para fazer a macarronagem. E também vai ser nessa hora que eu vou colocar o corante. Eu vou fazer o macarrão laranja, como eu falei para vocês, para ser a bola de basquete, tá? Vou mudar a câmera de lugar para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho o merengue, tá? Vou colocar metade da mistura de farinha de amêndoas. Já vou colocar um pouco do corante. Corante em gel, tá? Que eu tô usando. Se você pode colocar sim, é porque conforme você bate o merengue, ele vai ficando uma tonalidade mais clara, né? Por isso que eu gosto de colocar aqui. Mas se você, por exemplo, se for corante em pó e você for fazer a massa toda numa cor só, você já pode colocar para bater, dissolver o corante em pó nas claras, tá? Quando são cores fortes, como vermelho, preto ou azul marinho, que eu evito de fazer nessas cores, tá? Mas se eu tiver que fazer, eu uso corante em pó. E aí eu já dissolvo nas claras. Ó, então eu vou puxando por baixo e apertando. Eu puxo e aperto. Já incorporou a farinha de amêndoas, então eu vou colocar o restante. Vou colocar um pouco mais de corante, porque eu achei que ficou muito claro, tá? Agora, com muita paciência, até incorporar tudo novamente. Puxa bem no fundo, para não ficar farinha lá no fundo. Ó, tá vendo como ainda tinha farinha no fundo? Tem que puxar bem, tá? A gente puxa e aperta. Aperta para tirar o ar. No macarrão, nós não queremos bolhas de ar na massa. Então, a gente vai espalhando, estourando as bolhas. Eu vou colocar um pouquinho mais de corante, que eu quero um pouco mais forte. Agora sim. Você não pode fazer a macarronagem para depois colocar o corante, porque senão você vai perder o ponto, tá? Quando a gente faz a macarronagem, a gente vai parar na hora que dá o ponto. Se você espera dar o você põe o dedo em cima, ele estoura depois de assado. Fica uma casquinha muito fina. Por causa da gordura que libera. Conforme nós vamos mexendo, a farinha de amêndoas vai liberando gordura. Se você mexe demais, ela solta gordura demais. E aí desanda a massa. Eu já vou fazer o teste para ver se tá no ponto. O ponto de fita que chama, tá? Tá vendo que ele caiu e quebrou? Então, ainda vou mexer mais um pouquinho.
um pouquinho. Dá uma mexidinha e faz o teste, tá? Ele tem que cair em ponto de fita, fazer uma queda longa sem quebrar. Ó. Tá vendo? Ó, agora chegou no ponto, tá vendo? Caiu e não quebrou a fita. Até o... Opa, caiu o celular aqui, gente. Só um pouquinho. Caiu o celular. Então, ó, vamos de novo. Não quebra a fita, tá vendo? Esse é o ponto. Agora eu vou pingar aqui na assadeira. Para eu colocar no saco de confeitar, eu coloquei um bico perlê número 2. Coloquei, cortei a pontinha do saco. Vou colocar dentro do copo para usar de apoio, porque eu trabalho sozinha, eu não tenho quem me ajude para segurar o saco de confeitar, tá? Como que eu vou fazer a marcação para fazer todos os macarrons do mesmo tamanho? Eu peguei esse bico que tem 3,5 de fundo e vou molhar na massa e fazer marcação aqui. Então, molhei um pouquinho. Ele tem 3,5 de diâmetro. O macarrão tradicional tem 4 centímetros de diâmetro. Então, conforme a gente pingar desse tamanho, eu tenho que cobrir totalmente, tá? Esse círculo que eu fiz com a massa. Ele vai espalhar um pouquinho e vai chegar nos 4 centímetros. Esse daqui eu não vou precisar porque eu já fiz marcações nele, tá? Com desse tamanho. Agora eu vou colocar aqui no saco. O macarrão acabou de fazer, você já tem que pingar na assadeira. Ele não pode ficar esperando, tá? Se ele ficar aqui no bol esperando para ir pro saco de confeitar muito tempo, ele perde o ponto. Você perde a massa. Vamos lá. Eu deixo um pouquinho longe do tapete e vou apertando até atingir o círculo. Dou uma voltinha para sair. Eu gosto dos macarrons, sempre que possível, em tom pastel. Eu não gosto de cores muito fortes, não, porque vai uma carga grande de corante. Além de mudar um pouquinho o sabor, ele vai manchar a boca dos convidados durante a festa, né? Fica um pouco desagradável. Sempre que algum cliente me pede macarrão em cor forte, eu tento explicar isso. Aí, muitas vezes eles mudam de ideia. Essa receita vai render 27 macarrons, em média. 26, 27. Quando você mexe demais a massa, na hora que você vem pingar aqui na assadeira, ele não fica assim nesse formatinho, ele espalha. Vou colocar o restante da massa. Aqui, acabei de pingar, eu vou dar uma batidinha na assadeira para ele assentar.
sair um pouco se tiver bolha de ar, ele vai sair com essa batidinha e vai dar uma alisadinha a mais no topo. Eu gosto do macarrão bem lisinho. Tá vendo como é importante deixar tudo preparado antes de começar a fazer a receita? Se eu fosse agora me preocupar com as assadeiras, com o teflon, eu ia perder o ponto da massa, porque ele ia ficar muito tempo aqui parado. Raspando tudo, né? Que essa é uma massa cara, a gente não quer desperdiçar nem um pouquinho. Uma técnica que algumas pessoas usam também, para não fazer essa marcação que eu fiz, é contar na hora que tá pingando, tá? Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí ele vai ficando também do mesmo tamanho. Esse macarrão que eu tô fazendo vai ter recheio de frutas vermelhas. A base de ganache de chocolate branco, tá? Com saborizante italiano de frutas vermelhas. Que ele tem até os pedaços da fruta. Fica muito bom. Pronto. Vou dar uma batidinha nesse também. Agora, se eu fosse assar no forno a gás ou no forno a gás, eu ia deixar ele aqui na mesa por mais ou menos 30, 40 minutos, até eu colocar o dedo e ele estar sequinho. Como eu tenho o forno elétrico de convecção, eu vou colocar ele para secar no forno a 80 graus por 5 minutos. Eu só vou colocar no forno e já volto. Oi, voltei. Então, elétrico. E você tiver o controle de temperatura, você pode assar no forno também, secar no forno, mesmo que não tenha ventilação. Desde que você tenha o controle da temperatura baixa, né? 80 graus, que foi o caso que deu certo no meu forno. Depois desses 5 minutos, deixa eu até marcar aqui 5 minutos. Depois desses 5 minutos, eu aumento para 130 graus e deixo por 20 minutos. Quando eu tiro do forno, eu não vou mexer no macarrão até esfriar totalmente. Eu só tiro do teflon quando ele estiver totalmente frio, porque senão também atrapalha o acabamento dele no fundo do macarrão. Porque o fundo também tem que ficar
é perfeito, né? No forno convencional, também, aí você também vai ter que testar no forno convencional quanto tempo. Pode seguir essa orientação de 130 graus por 20 minutos e se não der certo você vai ajustando, né? Mas assim, forno a gás você sempre tem que ficar de olho. Você vai colocar ele, vai observar sempre o termômetro de forno, que eu aconselho a ter se você fizer no forno a gás. E ficar lá sempre observando, para ver se ele... O forno assim, se ele não subir o pezinho, o macarrão, o forno tá muito baixo. Se ele rachar em cima, o forno tá muito alto. Então, você vai ter que ir ajustando conforme conhecer o seu forno, tá? Bom, gente, então, acho que agora eu vou encerrar aqui essa live. Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar. Claras em temperatura ambiente. Isso. Não precisa envelhecer as claras, mas não pode estar gelada, tá? Influencia no volume do merengue e daí dá diferença no resultado final. Quando o ovo tá gelado, ele não faz tanto volume na hora de bater. E aí você vai ter menos merengue e vai influenciar no resultado final. Então, sempre em temperatura ambiente. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Vou repetir, tá? A receita, os ingredientes. 100 gramas de clara em temperatura ambiente. 125 gramas de glaçúcar. Aí, para o tampotã, 125 gramas de farinha de amêndoas e mais 125 gramas de glaçúcar. Nesse caso, esse glaçúcar que você vai usar com a farinha de amêndoas, se a sua cidade for muito úmida, tiver muita umidade, você pode substituir por açúcar impalpável, tá? Aquele que tem amido. Eu não preciso aqui, eu uso glaçúcar nas duas partes. Vai ficar salvo sim, Alzira, vai ficar salvo por 24 horas no meu perfil, tá? Isso. VF Doces Finos, como que é seu nome? Sim, eu tiro da geladeira antes, mais ou menos uma meia hora antes, tá? Deixo chegar em temperatura ambiente, quando ele não estiver mais suando, aí você já pode usar. Vou deixar sim, Alzira, pode deixar, vou deixar salvo, tá? Vai ficar no meu perfil por 24 horas. Tudo certo, gente? Eu também deixo. Eu também deixo na geladeira, porque onde eu moro também é muito quente. Eu moro em Ribeirão Preto, Verônica. Eu também moro numa cidade muito quente, então eu deixo sempre o ovo na geladeira. E aí, quando eu já me progresso, não tem jeito, gente. O macarrão você tem que planejar para fazer. Não dá para fazer de última hora, sabe? Você tem que ter todo o material certinho. Então, quando você vai se programar para fazer macarrão, você já separa o ingrediente, já deixa tudo separado antes. Inclusive, tirar os ovos da geladeira. Chegou atrasada, Alzira, não tem problema, tá? Vai ficar salvo, aí você vê desde o começo. E depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Eu vou deixar de novo a foto no history, a foto do papel Dover, porque ele é um papel barato, um rolo, se eu não me engano, eu falei a semana passada, eu acho que 4 metros, eu paguei R$6,99. E dá pra usar, cada parte do papel que você corta, você consegue usar 2, 3 vezes. Então, facilita bastante, né? Pra gente começar e não ter que comprar um silpá que é super caro. Obrigada, Alzira. Que eu puder ajudar, pode ter certeza que vocês podem me perguntar. Eu acho esse papel Dover em supermercado. Ele fica naquela parte que tem papel alumínio, papel manteiga, plástico filme, sabe? Ele fica naquela parte. Ele é usado para fazer carne assada, para fazer churrasco, essas coisas. E você tem que usar o lado mais brilhante em contato pro macarrão. Eu já vi em mercado e em casa de confeitaria. Eu já vi nos dois. Tem uma loja, um site que chama Barra Doce, não sei se vocês conhecem. barradoce.com.br. E lá eles vendem pela internet esse papel Dover.
Ai, Verônica, amém. Que abençoe você também e vai dar certo. A gente vai testando, testando e uma hora dá certo, né? Pode deixar. Bom, gente, então eu vou lá cuidar dos meus macarrons, porque macarrão no forno a gente tem que ficar lá de babá, de olho, né? Eu vou lá cuidar. Depois eu mostro no Stories quando eu for rechear os macarrons com essa ganache de frutas vermelhas e depois decorado para ficar como uma bola de basquete, que vai ser o tema do aniversário da minha filha, que é aniversário da minha filha hoje. Então eu tô fazendo esses macarrons pra gente comer hoje à noite, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Obrigada por terem estado aqui comigo, tá bom? Beijo.